Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Eu não sabia nada, além de eu ser analfabeto. Eu vinha fugindo da fome, da seca do Nordeste. Era assim que eu chegava à cidade de São Paulo. Foi assim que eu cheguei na rodoviária de São Paulo. Desembarquei naquela antiga rodoviária que ficava ali nas proximidades da própria Estação da Luz. Me lembro exatamente o dia que eu cheguei. De dentro do ônibus, nossa, eu observei aquela movimentação incrível de pessoas. As pessoas, sabe o que eu mais admirava? É que eu notava que todo mundo sabia onde ia. Falei, caramba, como é que todo mundo sabe onde vai? Cada um tinha um rumo. Todo mundo passava rapidamente por mim, com aquelas malas imensas para lá e para cá, mas todo mundo tinha um caminho, um rumo. O motorista abriu o compartimento que ficava na parte de baixo do ônibus, colocou as minhas malas no chão. Eu ainda quis mostrar a passagem para ele, inocentemente, ingenuamente, porque eu já tinha chegado. Falou, não precisa. Eu fiquei eu guardei aquela passagem, até hoje, na verdade, eu guardei aquele bilhetinho comigo. Depois ele fechou rispidamente aquele enorme maleiro. E ele falou assim para as pessoas que estavam ao redor, e dentre as pessoas eu. Felicidade, sucesso pro senhor aqui nessa cidade de gente louca. Ele falou assim pra mim. O motorista do ônibus. Olha, sucesso pro senhor nessa cidade de gente louca. E lá foi ele, o motorista da Itapemirim. Eu, Maria, minha mulher, e nossos 6 filhos pequenos. Pegamos as imensas malas e saímos silenciosamente pelas ruas da redondeza da rodoviária. Não, nós não tínhamos destino. Entramos num pequeno boteco e naquele boteco nós pedimos pastéis e 2 tubaínas. E lá nós ficamos a degustar os pastéis, tomando do refrigerante e olhando toda aquela movimentação da rua, com muito receio daquela cidade grande chamada São Paulo. Eu falei assim para Maria, nossa, mas é mais grande do que nós pensava, né? Na minha ingenuidade eu falei para ela, nossa, mas é mais grande do que nós pensava. Após saciarmos aquela fome que era imensa, saímos silenciosamente, olhando para o chão, com medo de tudo, enquanto que as crianças, nossos filhos, admiravam com muita alegria e ansiedade tudo e todos. Eu tinha já um papelzinho, tinham feito um itinerário para mim. Ó, você chegando lá, você vai perto da Estação da Luz, você pega tal ônibus. E nós embarcamos naquele ônibus lotadíssimo e difícil, com aquelas malas no chão. Nossa!
Eu sei que o destino era tal de Zona Leste de São Paulo. Era lá na Zona Leste que nós iríamos rever aquele nosso compadre que tinha vindo para a cidade já havia muitos anos e se prontificou a receber-nos, até que nós arranjássemos um cômodo por lá mesmo, um emprego, e a vida pudesse ganhar o seu rumo na cidade que, como disse o motorista da Itapemirim, bem-vindo à cidade dos loucos. Será? Será que todo mundo é louco em São Paulo mesmo? Chegamos na casa do compadre cedinho, porque nós chegamos aqui, esqueci de falar, o sol ainda não tinha saído e já tinha aquele movimentão todo na rua. Até bar aberto que nós comemos pastel. Chegamos lá, o compadre estava tomando café da manhã dele, com pãozinho, com manteiga. Aí ele recebeu a gente bem, gente boa, compadre. Ô João Maria, vocês e as crianças bem-vindos, viu? Ó, a nossa casa é humilde, mas vocês podem ficar aqui com a gente até vocês aprumarem um pouquinho. E depois que vocês conseguirem um pedacinho cômodo por aqui, vocês podem ficar aqui em casa. Não tem problema não. É como eu falei. A gente vai abrigar todo mundo. Vocês só não vão reparar o espaço, porque eu vou destinar um quarto para vocês todos. Era eu, a mulher e os 6 filhos. E o quarto era miudinho. Mas e daí? E daí? O que vale era o carinho e o amor com o qual o compadre nos recebeu. Muito obrigado. Eu agradeci aquele meu compadre, o Francisco. E aí eu fui logo perguntando, mas o Chico, você vai me ajudar assim a arrumar um emprego? Mas deixa eu te falar um negócio. Que tipo de serviço que eu vou poder fazer, rapaz? Eu não vi um roçado aqui em São Paulo, na cidade. Eu só sei capinar roçado, cuidar de gado, cortar lenha. Será que aqui tem lugar para cortar lenha? O compadre Francisco foi logo dando uma risada e explicando que não, peraí, eu vou levar você no centro da cidade, que lá eu conheço um senhor que ele tem uma agência de publicidade. Uai, mas eu vou trabalhar nisso? Vai, eu vou levar você numa agência de publicidade. Ele está sempre precisando de pessoas. Você vai ver como é que é legal o serviço. Agência do que você falou aí? Agência de publicidade. Você vai fazer propaganda, rapaz. Mas eu? Eu? Sim, você. É você mesmo, João. Você vai fazer propaganda. Eu vou te levar lá. Eu meio receioso. Mas, ô Chico, ô compadre, será que eu sirvo para esse tipo de serviço, como é que você falou? Propaganda? Você sabe que eu... Chico, vem cá. Você sabe que eu não sei ler nem escrever, né? Sei. Calma, João, calma. Ó, você vai ver que o serviço é simples. Eu vou te levar lá. Tá bom. No outro dia, lá estávamos nós, os 2 compadres, descendo do ônibus no centro da capital paulista e entrando na agência de publicidade. Foi quando eu fui apresentado por um senhor gordo que fez algumas perguntas para mim e alguns minutos depois ele falou: você vai trabalhar, estou precisando de gente aqui, de gente boa. Você vai trabalhar para fazer propaganda do Mapping. Como é que é? Você vai fazer propaganda do Mapping. Mas eu? Você mesmo. Mas que jeito. Olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu não sei se meu compadre falou, mas eu não sei
Eu não sei nem ler e nem escrever. Não tem importância não. Quem tem que ler são as outras pessoas, não você. Não estou entendendo o que o senhor está falando. Vem cá. Ele veio com 2 placas. Uma de frente e a outra das costas. E tinha um buraco no meio que cabia a minha cabeça. Apesar de eu ser nordestino, a cabeça um pouquinho achatada, a minha cabeça passava perfeitamente naquele buraco. Aí ele veio, passou a minha cabeça por aquele buraco e ficou pendurado uma parte na minha frente do peito. E ficou uma outra parte pendurada na parte de trás. Pronto. Tudo que você vai fazer agora é ficar ali no centro da cidade, arrastando gente. Como assim? As pessoas vão ler o que está escrito aqui. É a liquidação do mapping. Eles estão agora gastando um bom dinheiro. Aqui tem algumas ofertas e preço. E onde é a loja? A loja é aquela ali. Tudo que você tem que fazer é arrastar pessoas para lá. Você fica ali, as pessoas vão ler. Aí quando ela te perguntar alguma coisa, você fala, é no mapping. É no mapping. É no mapping. Tá bom? Tá certo. Após algumas orientações daquele senhor obeso, daquele senhor gordo, eu fui abandonado em frente ao mapping, com aquela imensa placa que cobria todo o meu esquelético corpo. E aí eu fiquei entrando ali pelas ruas, entrei no tal de 7 de abril, destino Praça da República, eu fiquei andando naquele trecho que o senhor gordo me orientou. Eu fiquei meio apreensivo no começo, andei pela praça toda, sempre a olhar para aquela imensa loja para a qual agora eu trabalhava. Eu achava, né, que eu trabalhava pro mapping. Então eu ficava imaginando o que poderia ser encontrado naquela linda e majestosa loja, que tinha um imenso relógio, muitas letras que eu não conseguia identificar, exatamente porque eu não sabia ler. Pessoas passavam apressadas por mim, a maioria nem parava para observar o recado que estava escrito no meu peito e nem nas minhas costas. De repente, alguém parou e falou, deixa eu ler essa oferta aqui, é no mapping? Falei, é no mapping, eu levava a pessoa. E assim como aquela, pararam tantas outras. Era uma multidão andando por aquele centro da cidade, eu nunca vi tanta gente, parecia um formigueiro. Algumas nem ligavam para mim, mas outras davam atenção. Quando foi o fim do dia, aquele senhor obeso apareceu e ele depositou uma quantia de dinheiro nas minhas mãos que eu nunca imaginei ganhar. O senhor tá certo, mas isso aqui tudo é meu? É para eu dividir? Eu tenho que devolver alguma coisa pro senhor? É meu? Isso tudo aqui? O senhor gordo ele riu. Todo mundo reclama e você está elogiando. Tá vendo? Todo mundo reclama e você está elogiando. E eu peguei aquele paco de dinheiro, aquele monte de dinheiro, eu fui enfiando no bolso. É tudo meu. Nossa, eu fiquei admirado porque eu achei que eu não fiz nada. Eu achei que eu não fiz nada, eu fiquei andando ali com aquela placa pendurada. E as pessoas perguntavam para mim, eu levava no mapping. As pessoas perguntavam para mim, eu levava no mapping. Tinha gente que nem ligava para mim, eu também não ligava para elas. E ele me deu aquele monte de dinheiro. E já que eu estava com um monte de dinheiro, apressado, antes que o comércio todo fechasse, eu passei num lugar chamado Viaduto do Chá. Ali eu parei em frente a uma grande loja e decidi entrar vagarosamente. Atravessei o andar térreo, repleto de pessoas olhando tudo, e eu fiquei a imaginar a grandiosidade daquela cidade chamada São Paulo. E foi entrando ali, levando a esbarrão daqui, esbarrão dali,
Algumas pessoas me olhavam feio porque eu estava na frente. Eu vi uma vitrine onde brinquedos eram vendidos. Humildemente, eu perguntei quanto custava aquela bonequinha que tinha um lacinho na cabeça. A vendedora, muito atenciosa, falou o preço para mim. E eu, todo orgulhoso, enfiei a mão no bolso e peguei o dinheiro. Retirei a quantia exata para eu adquirir aquela linda bonequinha e levar para minha caçulinha, que nunca... Levei para minha caçulinha que nunca tinha ganhado nenhum brinquedo, assim como os outros, nenhum ganhou nunca um brinquedo. A minha caçulinha tinha na época 3 aninhos. E quando eu cheguei com aquela bonequinha que eu dei para ela abriu aquele sorriso com seus dentinhos lindos. Os outros, eu senti... Bateu aquele sentimento de culpa, porque os outros perguntaram assim com os olhinhos: ô pai, para nós. Eu falei para eles assim, ó: cada dia eu vou trazer uma coisinha para cada um, viu? Eu vou pela idade. Primeira Tininha. A Tininha era a primeira. Primeira Tininha, que tem 3 aninhos. Depois vai ser pro Alex, que tem 4, e assim nós vamos até chegar no 6º filho. Ela ficou tão feliz. E eu, naquele dia, dormi tão feliz. E eu falei para Maria, minha mulher: nossa, se eu soubesse, eu tinha vindo antes. O motorista da Itapemirim falou que aqui é cidade de gente louca. É nada, é cidade de gente boa. O homem me deu o tanto de dinheiro que ele me deu. Eu nunca vi isso aqui. Eu só andei com a placa pra lá e pra cá. E assim, nos primeiros 6 dias, pois eu fiz exatamente o que eu tinha prometido. Obviamente que não era coisa cara, gente. Eu comprava coisinha barata, mas a cada dia eu fui levando um presentinho para cada filho. O de 4 aninhos, o Alex. A Marcela, que tinha 5,5. E assim foi, até completar o ciclo dos 6. Foi desse jeito que eu cheguei nessa cidade. Na cidade de São Paulo, analfabeto, sem saber o que eu carregava no peito. Mas foi através da palavra mapping que eu comecei a me interessar pela leitura. Eu percebi que o M de mapping era 2 números 1, um olhando para o outro. Aí eu lembrei, falei: sempre que eu vir 2 números 1, um olhando para o outro juntinho, é M. É M. É som de mar. Se tiver seguido do A, é som de mar. E se tiver seguido do E, é som de Mé. E se tiver seguido do I, é som de Mi. E de O é Mó. E de U é Mu. E o P? O P, eu notei que a cabeça era o contrário do 9. Se o 9 tem a cabeça do lado esquerdo, tudo que é P tem a cabeça do lado direito. Sempre que eu vir algum risquinho com a cabeça do lado direito, é P. E com A é Pá. E com E é Pé. E com I é Pi. E com O é Pó. E com U é Pu. E o N? O I era muito fácil, que era um risquinho só. E o N, diferentemente do M, é um olhando para um risquinho. É só um olhando para um risquinho, é N. E assim eu fui memorizando, eu fui colocando na minha cabeça, eu já conseguia ler a palavra mapping e entender porque estava escrito daquele jeito. E como eu fiz associação para ler mapping, eu fui fazendo associação para ler tudo. E aí um belo dia, aquele senhor obeso, gordo, ele falou: olha, você tem se destacado aqui, você leva muita gente lá para o mapping. Pois agora eu vou colocar uma responsabilidade maior em você. Você já está conseguindo ler, rapaz? Já?
Quando um U olha pro outro é M. Se tiver com A é Mar. Ele riu. Ele riu. Me achou inteligente. Que coisa. E o pessoal, bem que o motorista da Itapemirim falou que aqui é cidade de gente louca, me achou inteligente. Foi quando ele disse: eu vou te promover. Você vai agora comprar ouro. Eu? Como assim? Ó, eu vou mudar a tua placa. Tá escrito aqui: compro ouro. Nossa, mas eu vou comprar mesmo? Não, pera aí. Você vai usar a placa, aí a pessoa vai te procurar, vai falar assim: ó, o senhor compra ouro? Aí você vai dizer assim: eu compro, quer dizer, não sou eu vou levar você na loja que compra. É meu patrão que compra, entendeu? Aí você vai nessa loja, Barão de Paranapiacaba, nesse número, ó. Barão de Paranapiacaba, nesse número. Você leva a pessoa lá. Ah, mas eu vou ganhar mais? Porque eu tô gostando lá de trabalhar pro MAP. Não, você vai ganhar mais. E foi assim que eu comecei a andar com aquela placa onde estava escrito: compro ouro. E eu fiquei mais metido. Aí eu andava com o peito esticado. Parecia até que eu era rico. E as pessoas que cruzavam comigo naquele centro de São Paulo, de vez em quando, elas olhavam assim meio tímida e falavam: o senhor compra ouro? E eu fazia exatamente como mandou o senhor obeso. Eu cumpria direitinho o que ele tinha determinado e falado. Mas houve uma ocasião em que eu observei que uma senhora, ela ia até a Praça da Sé. Eu notei que ela sentava no lugar e ficava a me observar. Só que ela não falava nada comigo. E eu também era proibido de ficar abordando as pessoas para ninguém desconfiar. Porque em São Paulo todo mundo é meio desconfiado. Mas passado mais ou menos uns 4 dias que aquela senhora, ela vinha na Praça da Sé, me olhava. Até um dia, acho que foi o 4º dia, 5º dia, sei lá. Ela, de nome Mercedes, eu vi que ela tinha um sotaque diferente. Eu, na minha ignorância, achei que ela fosse portuguesa. Porque nós brasileiros, simples, sempre que a gente via alguém com um sotaque diferente, falei português. Não era, ela era espanhola. A dona Mercedes me abordou: o senhor compra ouro? Olha, qual é a graça da senhora? É Mercedes? Olha, dona Mercedes, é o meu patrão. Se a senhora quiser. Não, eu quero saber se o senhor compra. Porque eu estou a observar o senhor já tem dias. E eu só fiz essa abordagem porque o senhor me transmitiu muita segurança e confiabilidade. Eu quero saber se o senhor compra. Olha, não sou eu, quer dizer, quem compra assim, porque eu quis dizer para ela o seguinte, que eu não tinha dinheiro. Quem comprava era o meu patrão. Mas estou à disposição da senhora. Tá. Se você está à minha disposição, eu volto aqui, porque eu quero fazer uma venda, mas tem que ser para você, porque você me transmite confiança. Nos outros eu não confio, eu sou muito desconfiada. E ela voltou mais uns 3, 4 dias, eu acho que me observava sem que eu a visse. E depois ela me procurou. E naquele dia, ela falou para eu segui-la, para eu acompanhá-la. E depois de tomarmos alguma condução, nós chegamos na casa dela, que ficava num bairro diferente, chamado Aclimação. Achei diferente até o nome. Era um apartamento. E ela então me mostrou. E eu nunca vi tanto ouro junto, tanta joia. Meu Deus, velho. Ela mostrou algo pra mim que parecia um punhal. Eu achei que fosse um punhal. Eu falei: de ouro esse punhal? Ela falou: não é punhal. Isso aqui é pra abrir carta. É um abridor de carta. Parece punhal? Parece. E é de ouro? É de ouro. Talvez seja a peça mais valiosa. Sabe, eu tenho tudo isso que eu herdei da minha família. A minha família espanhola.
Eu quero vender. Mas eu precisava de uma pessoa na qual eu pudesse confiar. E você me transmitiu isso. Será que você pode me ajudar? Posso. Então vamos começar vendendo o punhal. O abridor de carta que você me falou? Exatamente. Vamos começar por ele. Vamos. Eu vou levar lá pro meu patrão. Só que hoje, daqui eu vou para casa, porque já tá tarde. E ela me deu, na confiança, o punhal, o abridor de carta, de ouro. E eu apanhei aquilo e coloquei numa sacola, coloquei numa outra sacola e numa outra sacola. Acho que eu coloquei umas 3 sacolas. E enfiei dentro da calça. Fui para minha casa e eu não mostrei em casa para ninguém, a não ser para Maria, a minha mulher. Falei, Maria, eu vou te mostrar um punhal de ouro. Homem, onde é que você arrumou isso? Não, não é meu, não. É de uma senhora. Eu achei que ela fosse portuguesa, ela me corrigiu, ela é espanhola. Olha que coisa linda. É de ouro. A minha mulher ficou encantada. Meu Deus, isso deve valer uma fortuna. E de fato valia. Porque no dia seguinte, quando eu cheguei lá na loja, no patrão, que eu mostrei aquela peça, ficaram loucos. Aquilo valia muito dinheiro. Eles me perguntaram como foi que eu tinha conseguido aquilo. E eu falei que eu estava representando uma senhora. E foi ali que eu fui atrás da senhora. Eu fui atrás dela. E ela veio para a loja. E o preço foi combinado. Eu sei que era uma fortuna. Era uma fortuna. E a negociação foi feita. E ela recebeu o dinheiro, um dinheirão, por aquele que eu chamava de punhal de ouro, que era na verdade um abridor de carta. Só que eu ganhei a confiança daquela mulher. Ninguém poderia imaginar o que iria acontecer na minha vida dali para frente. Eu ganhei a confiança dela. E aquela senhora mudou completamente a minha vida. Sabedora dos meus 6 filhos, da minha mulher, do lugar pequenininho que eu morava na Zona Leste, ela arrumou um lugar decente para que nós morássemos. E eu passei a ser, ganhei título de profissão, representante comercial dela. Eu fui trabalhando na venda da fortuna que ela tinha, da herança. E tudo que eu vendia eram normalmente peças de ouro. Eu pegava exatamente o dinheiro e levava para ela. E aquela mulher foi me dando uma comissão de tudo isso. E foi exatamente assim que um belo dia eu disse a ela que eu tinha juntado um dinheiro bastante para abrir uma loja. E ela me incentivou, como espanhola que era, que eu fosse vender artigos de frio, chales, casacos, coisas que ela tinha facilidade para adquirir numa região sul do Brasil. E foi assim que eu me tornei lojista. E trabalhando na loja, sendo dono da loja, eu estudei. Meus filhos estudaram. Eu me formei. Eu me formei. A dona Mercedes dizia que eu era o grande motivo do orgulho da vida dela. Porque a dona Mercedes tinha uma história para ser contada, e qualquer dia quero contar especialmente a história dela. Mas resumindo, ela era uma senhora espanhola que tinha vindo para o Brasil depois de ter perdido o marido e o filho. Tudo que ela tinha era o marido e o filho. E eles morreram lá na Espanha. E muito abatida e muito triste, ela se mudara para o Brasil. E recebeu de lá a fortuna que ela trazia consigo, um verdadeiro tesouro. E ela transferiu tudo aquilo que ela sentia pelo filho dela, e até, por que não, pelo marido dela, transferiu a minha pessoa.
E eu me tornei dono de loja. E eu estudei. E os meus 6 filhos estudaram. Os meus 6 filhos estudaram. Tem gente que escuta a minha história e fala: João, não acredito, foi assim. Foi assim. Foi exatamente assim. Cheguei nessa cidade de São Paulo quando eu não sabia nem ler e nem escrever. Eu não sabia o que eu carregava no peito, naquelas placas que eu carregava. Mas a minha vida daquele dia para frente, a partir daquele senhor obeso que me deu serviço na agência de publicidade, a minha vida foi prosperando, foi crescendo. E hoje eu sou um homem estabilizado, a vida estabilizada, meus filhos formados, uma família linda. Os 6 filhos fizeram a transformação de 12 netos. Eu tenho 12 netos. Eu e a Maria. Muito grato sou ao meu compadre que me recebeu com amor, a mulher dele que me recebeu com carinho. Muito grato eu sou ao senhor obeso que me deu o emprego na agência de publicidade. Mas eu tenho que agradecer o anjo da minha vida, que foi Dona Mercedes. Ela dizia que aprendeu a confiar em mim de ver a minha conduta na Praça da Sé, a forma como eu lidava com as pessoas, que eu tratava com as pessoas, porque ela tinha uma fortuna para vender, para negociar, mas ela não confiava em ninguém. E como é que é possível que uma pessoa adquira a confiança da outra de observá-la na Praça da Sé? Mas foi assim que ela passou a acreditar em mim. E foi assim que ela transformou a minha vida. Ela me disse que quem mudou a nossa vida foi um punhal. Porque eu chamei o abridor de carta dela de punhal, era um punhal de ouro. Falou: um punhal de ouro foi que mudou a sua vida. Eu acho que, no fundo, ela tem razão. Lamentavelmente, esse punhal me foi cravado no coração no dia que eu soube que a Dona Mercedes tinha falecido. Naquele dia eu senti que um punhal foi cravado no meu coração. E o mais impressionante foi que até o apartamento do qual ela era proprietária na aclimação, ela deixou para mim. Hoje eu resolvi escrever essa carta para você, para dizer para quem estiver ouvindo que a nossa vida ela pode mudar de um minuto para o outro. Basta apenas que para isso tenhamos confiança e que a gente sempre haja em nome da honestidade. Porque quando você age com sinceridade, com franqueza, com verdade, você cria uma aura protetora ao seu redor. E essa aura faz com que você vá galgando todos os degraus. Essa é a história da minha vida. E eu gostaria que neste canal agora, aqui no YouTube, você comentasse, mandasse o seu comentário. Eu ainda tenho uma foto que na época eu chamava de retrato. Alguém bateu um retrato meu quando eu andava na 7 de abril, levando no peito a grande liquidação do mapping. Foi ali que tudo começou.